Bom Understand. dia, Flávio. Bom dia, Que Understand. assim seja. Bom dia, Flávia. bom dia, pessoal. Opa, Bom dia, tem Flávia. gente? Bom Bom dia. dia, Flávia. Quanto tempo eu não te Bom vejo? dia, Lê. Muito. Bom dia, pessoal. Oh, bom dia. Vamos lá, então. Companhia de Jesus. Depois que a gente já conversou sobre a renascença da religiosa, vimos aí o Leão 10, né, os comportamentos dele. Agora vem, né, o Loyola montar uma companhia. É como se hoje fosse, vamos criar uma instituição para poder defender a igreja, para defender os interesses da igreja. E ele realmente criou, depois que foi observando que tinha poder, que poderia ter força, que poderia agir, e financiado, inclusive, por muitos órgãos, essa companhia ela foi montada. É uma empresa de Jesus, né? É uma empresa que eles, de certa forma, constituíram legalmente para defender os interesses da igreja. Interessante que aqui foi criado, foi criado o jesuísmo. Ô, É, Daniel, estou rindo aqui porque você falou que foi uma empresa de Jesus. Eu falei, oh meu Deus do céu, o homem que passou a vida inteira humildemente, sem querer, arranjar, arranjaram uma empresa para ele. Agora ele foi é, empresário. Eu nunca pensei na Companhia de Jesus como uma empresa de Jesus, é interessante. porque é uma empresa de Jesus. Aí até a gente vê que isso aqui atingiu no Brasil. Aí a gente vai entender como é que o Manuel da Nóbrega e o Padre Anchieta, né, entrar nessa. Como que eles conseguiram aceitar esses princípios dessa companhia quando vieram para o Brasil. São português, o Manuel da Nóbrega era português e o Chieta era espanhol, né? Então, como é que eles realmente vieram para o Brasil aceitando, porque tinham que vir para o Brasil financiado. Então, como é que você vinha para um Brasil que não tinha meio de sobrevivência? Então, tinha que ter um financiamento. Interessante que aconteceu isso e possibilitou muita coisa acontecer, né? Apesar que das hostilidades que é uma companhia dessa, muitas coisas que a espiritualidade sempre aproveitava para poder agir dentro daquele canal, né? Então, às vezes você tem que entrar no meio, um espírito que tem uma condição melhor, ele entra no meio de uma jornada criada para poder atingir um objetivo, né? Então não tem jeito de você às vezes fazer sem estar entrando naquele canal. Então vamos dizer que foi um canal os jesuítas, né, do Brasil, que vieram para o Brasil, foi um canal para poder chegar aqui nos índios, na população que já tinha aqui. Não é só aqui, a gente sabe que isso foi para o mundo inteiro. Então, eles atuaram, a igreja atuou aqui por esse meio no mundo inteiro. Aí. Por onde alcançassem as ações, a igreja estava lá. Né? Mas foi um período triste, porque acontecimentos que tivemos aqui realmente foi vergonhoso para a questão moral do homem na Terra. Então, vamos fazer a leitura dessa primeira parte de Companhia de Jesus e a gente depois vai trocar ideia.
faz a leitura para nós aí? Hoje eu tô É, sem Amaro? A lê, computador. lê. Não, Lê, eu tô sem Amaro. computador hoje, eu tô em Piutaba, não trouxe. Lê, Flávia. Você está olhando aí? Eu tô olhando. Tá. Olha, vou olhar para o livro aqui e ler. Companhia de Jesus. Uma onda de claridades novas felicitava todas as consciências, mas os espíritos tenebrosos e pervertidos, que mostravam. Não tô boa para ler, não. Estou com uma irritação na Lê, garganta Amaro. faz uma semana. Mas vamos lá. Você lê, Vai, Amaro. o Amaro vai te dar um Eu estou apoio aí, afinada o moral. tempo inteiro. Está melhorando, mas ainda está Ah, ruim para ficar lendo direto. então, o Então Amaro vamos te lá. ajuda. A Companhia de Jesus. Uma onda de claridades novas felicitava todas as consciências, mas os espíritos tenebrosos e pervertidos, que mostraram ao europeu outras aplicações da pólvora, além daquelas que os chineses haviam enxergado na beleza dos fogos de artifício, inspiraram ao cérebro obcecado e doentio de Inácio de Loyola a fundação do jesuitismo, em 1534, colimando reprimir a liberdade das consciências. A Igreja, estendendo mão forte a essa ideia, inaugurava um dos períodos mais tristes da história ocidental. O Tribunal da Inquisição, com poderes de vida e morte nos países católicos, fez milhares e milhares de vítimas ensombrando o caminho dos povos. Espetáculos sangrentos e detestáveis verificaram-se em quase todas as grandes cidades da Europa. Os autos de fé acenderam horrendas fogueiras do Santo Ofício por toda parte onde existissem cérebros que pensassem e corações que sentissem. Instituiu-se a devassa de todos os institutos sociais e a violação de todos os lares. Na Espanha, queimavam os infelizes na praça pública. Na França, tétrica noite causava pesadelos coletivos em matéria de fé. Na Irlanda, muitos fiéis faziam questão de levar ao altar de Jesus a vela feita da gordura dos protestantes. E horror, né? Gente, a gente não Nossa, pode nem Nossa. imaginar direito. Não, eu gente, pensar eu que eu, já li que eu muito estava sobre lá essa fazendo isso, época. hein? Não, eu Eu não já gosto li nem de muito sobre pensar. essa época. Mas a gordura do ser humano ser usada como um objeto, inclusive para ser revendido, né? Não, não, Ai, levar no meu altar. Deus. Não, é uma coisa que a gente não pode nem imaginar Em direito. nome de um homem que era por amor, né? Que nem Pois é. reagiu quando era, né, maltratado fisicamente. Isso é que eu não consigo entender até onde vai o egoísmo do ser humano. Pega uma criatura que veio só por amor, que Jesus tinha magnetismo suficiente para não se permitir ser, né? Ele mostrou como é que você pode, né, ser humilde. Aí a outro vai lá e faz isso no nome dele durante muito tempo, né? Isso até hoje É, a gente vê coisa parecida. olha, Jesus. olha que isso aqui dá até um arrepio, né? Quando a gente vai estudando isso e vê que era queimado, né, gente, na fogueira, amarrar o cara lá na fogueira, no poste, e ali a fogueira ia queimando devagarinho. Era uma situação muito triste, né? A pessoa sofrendo, que ela não morria na hora. Então, nossa, é muito Era difícil. um A gente verdadeiro participou martírio, né, disso, Daniel? É um verdadeiro se, martírio, né? se a gente participou disso, a gente está numa vida muito protegida ainda.
Nossa, então Tá muita, a gente a prestação aí tá mínima, né? Porque tá, não a dá gente conta não, de uma prestação maior, Eu, né? eu né? imagino até que se a gente participou disso, teve muitos assim que tinha nascimentos quase que eram espontâneos, né? Vivia, tinha altos sofrimentos e faleciam. Muitos assim viam e sofriam tanto e faleciam crianças. Pode ser que a gente esteja nessa também, porque que a gente não foi boa bisca, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que as atrocidades maiores nós já gastamos um pouquinho deles nessas linhas. Agora vem aqui uma informação logo no início desse texto aqui, diz assim: uma onda de claridades novas felicitava todas as consciências. Aí vem o mas os espíritos tenebrosos e pervertidos inspiraram, através dos seus exemplos de guerra, de uso da pólvora, invento chinês. Aí vem a inspiração para criar poder em cima também desta onda. Por isso que cita aqui a pólvora, né? Então, se pode usar isso como poder de repressão, para reprimir a liberdade das pessoas. Então, a gente sabe que isso, gente, vem acontecendo também até hoje. Hoje, a gente vê guerras muito mais amplas e mais destruidoras. Ultimamente, a gente viu na Síria aí 700 mortos, né? Esses dias agora. Acho que é 700 mortos por guerras entre muçulmanos e cristãos. Até hoje está existindo isso. Então, a gente está realmente num conflito, a gente vê isso acontecendo nos grandes tribunais do planeta, do Brasil. Isso tudo está acontecendo de uma forma muito insensata, onde deveríamos praticar o amor, o perdão. Nós estamos aí preocupados em colocar gente na cadeia. Eu não estou falando de um lado ou de outro, estou falando da ação. A gente não pode concordar com ações dessa forma. Independentemente de ser um movimento partidário, a gente está falando aqui num grupo de estudos, isso deveria ter sido banido da Terra e ter sido ali mostrado um comportamento cristão entre todos nós. Mas isso não vem acontecendo. Guerras dentro de Senado, guerras dentro de câmaras. A gente está realmente numa época complicada. A gente vê governos de tantos países que estão agredindo uns aos outros, comercialmente e por ideologias. Realmente nós estamos tendo aí um movimento muito parecido, só que de forma totalmente diferente. Isso caracteriza um mundo ainda infeliz. Não temos ainda projeto de paz. O homem ainda não se decidiu. E nós, muitas vezes, tomamos lado dessa história, esquecendo o lado cristão. Então, por isso que determinadas maneiras de apoio institucional que a gente faz, né, até por tendências polarizadas, a gente participa sim desse mesmo processo quando aplaudimos alguém na fogueira, quando a gente acreditava que estava certo. Então, é hora da gente realmente praticar o verdadeiro evangelho. Nós não estamos fazendo muitas vezes isso. Então, deixar de Ô, perseguir. Daniel, nos circos romanos, as pessoas iam como se elas estivessem indo para o teatro, né, para o cinema. Elas iam para se Sim, divertir.
Sim, sim. enchia as arquibancadas para se divertir, vendo o É. sofrimento das pessoas sendo Mas, comidas, estraçalhadas. Não, Francisco, é, e está acontecendo a naquela mesma época, coisa. nossa condição ainda era essa. Nós estávamos ali aplaudindo isso. Mas Não, isso era eu não Não, mas, tenho ô, dúvida, né? Leila, bem não, assim, mas hoje eu nós falo, estamos torcendo, Leila. Hoje a gente está Nós torcendo continuamos ainda. fazendo isso não, eu ainda. sei, eu falo assim, mas a Não, condição o circo é é maior essa ainda. e continua. Agora, o móvel é o mesmo, é a sede de poder, é o domínio, né? Não mudou muita coisa, mas eu falo assim, porque a gente fala como se, igual eu julguei esses que estavam queimando ali, aí eu lembrei que eu também já queimei, Pois né? é, mas quando nós falamos aqui, nesse momento que a gente está lendo a história, a gente está falando da gente como outra pessoa, que a gente já tem um raciocínio diferente. A gente faz muita atrocidade ainda, mas a gente não vai lá Mas para o circo é achar o bom. que alivia, né? O que alivia. Bom, se eu estou Ah, aqui desculpa. agora, estudando, né? Fazendo um estudo desse, eu já melhorei um pouquinho. Eu fiz essa reflexão, porque senão fica muito duro, né? Não, eu sei, mas assim, eu acho que independente disso, depois que a gente nasceu nessa encarnação agora, mesmo ainda com as atrocidades que a gente continua fazendo, mas nós, pelo menos, estamos mais aveludados, né? Nós não estamos tão explícitos. O que me chama a atenção era que nós, assim, eu não tenho dúvida disso, estávamos nos divertindo, porque era divertido. Sabe esse negócio da criança? Hoje tem muita criança se diverte quando. Ah, gente, não vamos muito longe, não. Assim, a gente está na rua ou alguém tropeça, a pessoa pode ter quebrado o joelho, quebrado um dedo, mas a gente acha engraçado, a gente ri, né? Quer dizer, o princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo. Não, eu acho que o homem, nesse ponto, ele ainda tem toda a raiz do problema. Se ele tivesse outra ideia, aí eu até me curvaria. Mas sustenta ainda a torcida para o mal de um lado. A gente vê isso, a gente torce pelo mal de um lado. Eu estou falando a gente, eu tenho procurado a não pensar assim, viu, Amaro? Às vezes eu falo, não, não vamos incluir nós. Mas assim, eu estou falando a gente para a gente não deixar de se incluir num processo. Mas o que tem acontecido é uma grande guerra mental. Meu lado tem que ganhar. Eu confio nessa ideia. E quer que o outro se foda, que o É outro vá competição preso. ainda, né? É competição, É não é? competição. Que o outro lado, se tivesse pena de morte, seria melhor. Né? A gente um dos lados pode estar pensando assim. Então, isso é complicado, gente. Isso aí, para nós espírita, cristão, totalmente fora daquilo que nós estamos aprendendo. Totalmente fora. Então, não vamos entrar nesse desejo. Por isso que o planeta ainda sustenta uma tendência fortemente da imoralidade. Tá? Começar das Daniel, problemáticas eu não sei se do foi julgamento. você ou foi o Jorge Elahá, eu acho que o Jorge também falou, sobre a situação de alguém, de algumas reflexões de alguém que foi a uma reunião espírita, né? Que procurou a doutrina espírita, e foi naquele momento que nós estávamos muito na efervescência política, né? E a criatura saiu de lá assim apavorada, né? Porque, de repente, a pessoa estava lá no púlpito, né? Fazendo prelações para um lado, né? E falando mal do outro, em nome de Deus, né? Que um era de Deus, o outro era do capeta, etc, etc. Você pensa bem, a criatura que faz isso no púlpito religioso, principalmente na doutrina espírita, que a gente trabalha com a questão da reencarnação, né? E aí, pô, Esse eu tal, não quero vir aqui, esse não tal quero. de, Eu vou. esse, Por isso que existem as pessoas não religiosas, às vezes até preferível, né? esse tem de levantar a bandeira, sabe? É, é um trem. A bandeira que você tem que levantar é do Cristo, é do amor. É É do isso que a gente amor, tem que fazer. Se do tiver amor. um trem errado, você não pode concordar com aquilo. Você não tem.
que é errado? Errado é aquilo que está fora do amor, gente. Se tiver fora do amor, é errado. Então aí a gente tem que estar nos defendendo para problemas futuros, de sofrimentos, reflexos, que a gente recebe todos os reflexos desses nossos pensamentos. É interessante que a gente pense assim, né? Então, esse Inácio de Loyola fundou o jesuitismo em 1534, colimando reprimir a liberdade das consciências, né? Então, tirar a liberdade, está vendo hoje isso acontecer no mundo inteiro. A igreja, estendendo mão forte a essa ideia, inaugurava um dos períodos mais tristes da história ocidental. Toda a Europa ali ocidental, ela foi atingida. Espanha, Portugal foram focos de grandes problemas na área da Inquisição. E Portugal e Espanha estavam no top de linha, né? Vamos dizer assim. Tanto é que daí surgiram descobrimentos da América. E por isso que nós temos um destaque, né, desses dois países como princípio. É desses dois países que vieram também o Emmanuel, né, o Manuel da Nóbrega, o Brasil e o Padre Anchieta. Então, é desses dois países que nós temos a presença de dois grandes personagens. A gente sabe que o Missionários. Emmanuel é missionários. Eles não participavam desses detalhes do jesuitismo, não. Eles eram jesuítas diferentes, que tinham princípios diferentes. Por isso que Estavam eu aproveitando o falei, ambiente, né, para desenvolver é, ali. aproveitaram a ideia, o financiamento para vir país. Isso não foi à toa, claro que já era um projeto de Jesus fazer com que eles viessem para o Brasil e pudessem auxiliar hoje a Fundação de São Paulo, né? A gente vê que construiu uma nova civilização, então teve toda uma influência do Arranjaram mais plano maior. empresas para Jesus, né, Daniel? Jesus é cheio das empresas, né? Fez Grande assim tempo, empresário, grande empresário. grande empresário. E Terminou virando isso, né, mesmo? Onde muito dinheiro rola, né? O metal, o cara, metal é alta capacidade. só que um funcionário, Francisco, ele pode comportar diferente, ele pode ser funcionário e agir diferente, Na verdade, né? não é nem Agir... funcionário, ele era o dono, né? Ele é o dono, na verdade. Não, estou Eu acho que. falando Manuel da Ah, Nóbrega. certamente. Ah, Quando ele veio aqui, o Loyola era o desculpa. patrocinador ali que iniciou, conseguiu assim, os parceiros, né? Para conseguir um projeto desse tem que ter parceria. Aí hoje a gente chama de Exatamente. parceria. Lá eram financiadores. Então você tem que ter É, é. parcerias. Mas normalmente essas aglomerações, né, essas organizações, sempre tinha um que saía um pouco da linha, né? Quando o negócio começava a ficar meio esquisito. E aí eles começavam a entender, né? E saía desvirtuado. Era o desvirtuado que estava procurando o amor, né? Era o É. sacrificado no meio do caminho, né? Mas tudo bem. Mas pelo menos fazia a sua parte. Aí o Tribunal da Inquisição, com poderes de A vida Flávia e está falando, mas morte. estava com o Ah, é? fone Não, é que eu fechado. fiquei pensando na questão assim, que a gente sempre fomos homens do nosso tempo, né? Então, quando a gente fala, a gente também cometeu isso, cometeu aquilo, e nessa época eles estavam dentro da instituição, mas eles tinham uma postura diferente. Se a gente for trazer para os dias de hoje, a gente está vivendo isso, essa dicotomia Ah, política a nível mundial, né? Assim, que está certo ou não, umas brigas assim. E é o que o Daniel levantou, a gente tem que ter um posicionamento, mas é isso que a gente está vivendo no nosso tempo. Então, é não ir nas massas, né? É ter esse pensamento próprio, ir pelo esse
e de encontro à paz, mas é difícil se posicionar nisso dentro de grupos. Até a interpretação é diferente, né? Tem muita gente que fala de Padre Anchieta, ainda metendo pau nele, assim, né? Veio aqui, então, tirando a liberdade dos índios, da forma como eles viviam, querendo catequizar. Tem gente que ainda critica. Então, é muito individual esse processo. A gente vive num mundo inferior ainda, né? Inferior não, mas assim, um mundo triste, né? Como o Daniel usou o termo aí, não sei que o termo que ele usou. A gente está no meio dessa briga e a posição é individual. Cada um tem que tomar uma posição e ter esse discernimento de pensar, de raciocinar, usar a razão, mas donos da verdade a gente não é. Então a gente tem que ir devagarzinho, evitando A muito gente tem que julgamento, pegar, muitos a gente posicionamentos tem, assim, muito perigosos. a gente tem que aproveitar isso, né, Flávio, com um canal. Um Uhum. canal. Você está na linha de fogo, né? Então, faz diferente. Sempre. Vai defendendo dela. O movimento espírita é assim, em geral. Se você quiser fazer alguma coisa, você tem que estar trabalhando dentro das suas ideias, dentro daquilo que você acredita, né, ser, e fazer diferente. Porque quando você vai pedir para fazer, você não deixa fazer. Não, não é assim. E até impede, tirando a sua liberdade de fazer. Isso aí acontece em todos os setores, na área política, na área institucional, religiosa, né? Isso acontece dentro da igreja, dentro do movimento espírita. Então você tem que aproveitar o canal. Eu acredito que o Emmanuel, ele aproveitou esse canal para vir aqui para o Brasil e fez um novo jesuitismo. É um novo comportamento. Ele não pôs ninguém em fogueira, não Uhum. fez nada disso. Era prática, inclusive, dentro da companhia ter envio para a Inquisição de alguns, porque eles usavam a força, liberdade tolhendo liberdade de consciência, né? Então, a Igreja, o Tribunal da Inquisição, com poderes de vida e morte nos países católicos, fez milhares e milhares de vítimas, ensombrando o caminho dos povos. Gente, onde tivesse gente para ver como exemplo, eles gostavam de fazer o quê? O exemplo. Vamos queimar para servir de exemplo. A intimidava. Olha, não faça assim que você também vai para lá. E ia. Né? Quando você fugia à regra, aí você também ia para a fogueira, condenação. Foi um momento sangrento, né? Sangrento da história da Europa, principalmente ali no ocidental. Os autos de fé acenderam horrendas fogueiras no Santo Ofício, tudo em ordem da igreja, era queimado sobre um auto de fé. Então, o auto de fé tinha lá um relatório de quem que ia para a fogueira. Muito problemático isso, né? Não era só a igreja que fazia isso, não, aí que se tornou um meio de, de lidar com as liberdades de consciência, né? Então, Ô, vocês Daniel, ficaram tristes com a só uma história? parte aqui. Eu lembrei quando eu começo a passar mal. Uma vez eu comentei com você sobre minha questão pulmonar, né? Agora eu estou, né, nesse Ah, momento eu estou aqui. você, Aí você falou comigo, isso é fumaça, viu? Você queimou, você. Eu falei, oh, meu Deus, eu achei que eu tinha afogado. Aí quando você falou que, né, que era é fumaça, né? fumaça. Eu falei, meu Deus, eu estava lá jogando os corpos vivos, né? Não Que não é duvide, viu, fácil não, Francis? viu? E ninguém cura isso meu, tá?
Não Ó, tem triste remédio, não notícia. tem Não médico. duvidem, gente. Não duvidem. A Não, você gente. sabe que eu já me resignei, tá? A única coisa que eu faço diariamente na minha prece é agradecer por a oportunidade de eu ainda estar aqui. Porque teve uma época que eu estava tão ruim que o médico achou que eu não ia sobreviver mais um ano, porque era uma crise atrás da outra. E isso eu tinha 30 anos, tá? Hoje eu já estou com 67, então eu tive um tempo Ô, ainda. Francisco, eu tenho brincado muito assim. Às vezes a gente falta a oportunidade, né, para certas coisas. Então, de repente, a gente já se acha um pouco resignado, a gente pode ver que estamos melhores, estamos melhorando, pelo menos para não fazer besteira. Mas a situação, às vezes, está nos impedindo isso também, porque por livre e espontânea vontade, sei lá, se a gente cair de novo numa oportunidade, a gente não faça o mesmo. Porque quando você vê que foi mandado para a Terra, enviado de Jesus, né? O Maomé, e ele ter feito um estrago, a gente, não basta eu estar já me achando um pouco mais preparado. Será se eu tiver uma nova oportunidade de frente, eu conseguirei sustentar o que eu estou pensando nesse momento? Ou eu vou me inclinar novamente a fazer o mal? Então, rezem, 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 porque nós temos que começar a mudar nossas opiniões. Às vezes a gente vê, eu vejo muito, assim, amigos nossos que já desencarnaram, dão agora mensagens do plano espiritual, amigos que estão trabalhando na espiritualidade, né? Trabalharam no movimento espírita, agora estão no movimento de lá. Reencarnando determinadas condições, talvez façam as mesmas coisas que estão fazendo aqui hoje. Não é porque hoje estão numa claridade um pouco mais aberta na espiritualidade que não venha, hora que encarnar de novo, tornar a fazer algo de errado. Até Entende? mesmo, Então, Daniel, porque existe o bichinho, que é um bichinho muito ruim que corrói a gente, que chama-se vaidade e orgulho. isso pega, Isso é o problema. Esse é o problema. Que aí você chega isso numa pega. situação de condição, de conhecimento para fazer, até faz, mas eu sou bom, eu faço porque eu mereço. Aí é que eu acho que o problema maior é esse, o tal da vaidade e do orgulho que a gente ainda não conseguiu se libertar, né? Conseguiu. Por, A gente não por acaba isso com que isso, mas a gente tem que trabalhar isso, né? Trabalhar de uma por forma isso que, por digna, isso que o Amaro está sempre pedindo 35, né? para ver se dá tempo, né, Mara? Não é pedindo, eu preciso. Ô, Você Daniel, está precisando. 35. mais uma coisa. Necessidade, né, Amar? É porque eu quero, eu preciso fazer muita coisa ainda nessa encarnação. Então, por isso que eu pretendo ver se eu, nesses 35, ver se eu consigo fazer alguma coisa Melhorou diferente. um pouquinho, né, Amaro? Chegar mais Eu forte, né? preciso. Mas o que eu acho muito interessante quando a gente vê esse item aqui da companhia é se a gente conseguir enxergar um pouquinho mais de cima, e por isso que é bom a gente conseguir pensar como o dia que a gente conseguir pensar como um Cristo pensa, é muito bacana, porque veja bem, o Cristo mandou os iluministas, ou seja, a coisa estava fluindo bem. Mas aí ele precisava que o Manuel da Nóbrega, ele precisava que um cara que ele já conhecia que estava comprometido, precisava vir para o Brasil. Por quê? Porque ó, nós temos que mandar alguém para o Brasil porque foram os jesuítas que fundaram as universidades, todas as escolas É. criadas nesse período foi pelos jesuítas. Então, aí você vê, falou, ó, então vamos fazer o seguinte, aí com certeza tem o dedo do Ismael nessa aí, né? Falou, ó, então vamos você vê que em 1534 eles criam a Companhia de Jesus por um cara que
tinha as intenções mais tenebrosas. Mas aí o que que o Ismael enxergou? Opa, já que ele quer criar, vamos deixá-lo criar e usar os instrumentos que a gente tem para mandar o Emmanuel o Anchieta para o Brasil para fazer o trabalho como jesuíta, educadores que foram aqui no Brasil. Que eles ficaram aqui no Brasil de 1549 a 1640. Quando eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal, digamos, o ensino, principalmente das universidades, das escolas dos jesuítas, ou seja, debandou. Ou seja, então, de 1549 até 1640, eles fizeram um trabalho que marcou a história. Você tem muitos conventos, muitas escolas que a gente ainda tem, foram criadas por eles. Então, eu acho fantástico essas 5 anos, se a gente conseguisse, ao invés de ficar, porque a gente tem a mania de ficar pensando muito no nosso bairro, ou seja, no nosso cantinho. Mas se a gente conseguisse enxergar, puxa vida, eu, Amaro, se eu quiser fazer alguma coisa muito além do que eu estou fazendo, eu tenho como fazer. Por quê? Porque se um cara, um jesuíta que tinha fama terrível lá na Europa, veio para cá e fez um trabalho fantástico, por que que eu, que estou aqui, tenho muito melhores condições, não posso fazer? Então, eu acho assim, ou seja, no meio da balbúrdia, sempre tem alguém que está enxergando a coisa de forma diferente e fazendo a diferença. Isso é que eu acho fantástico. Porque a gente está nesse tumulto todo aí. Cristão sendo assassinado a rodo lá na Síria. Ou seja, gente morrendo a rodo aqui no Brasil mesmo. Ou seja, os assassinatos, a quantidade de pessoas que estão sendo assassinadas aqui, Todo dia, né? todo dia, não toda hora. Então, e Toda- tem gente que no meio dessa anarquia toda está fazendo muita diferença. Então, é por isso que o Cristo não desiste. Então, quando ele deve ficar triste assim, puxa vida, aquele camarada podia estar fazendo melhor, mas não está? Aí ele fala, não, mas ele tem a eternidade Mas o pela outro tá. ele vai fazer. Então, eu Mas o acho outro tá. quando você consegue, um texto desse aqui mostra para a gente, você vê, de 49 a 640, ou seja, 109 anos, o trabalho que os jesuítas fizeram aqui no Brasil, e criado por um tenebroso, um espírito tenebroso. É, Fantástico isso. exatamente. Eu acho que eles nem sabiam que o Manuel da Nova estava fazendo isso tudo aqui. Não, mas Ó, vai lá, resolve isso, você tem uma verba tanta, aí você vê o que você faz. Fechou o olho, deixou o homem. Aí o homem chegou e é, fez uma história diferente. É, Mas isso aí é programação, né? Por exemplo, ó, vai sem lá, dúvida. Na ô, época não mano, tinha vai internet, lá e para todo mundo saber o que está acontecendo em tudo quanto é canto, né? ele foi Uhum. chegando devagarinho. Pô, pode mandar umas verbinhas aí pra nós que eu vou fazer algumas coisas. Mas eu acho que a subestimou, Fingiu, diferença fingiu de subestimou morto. Eu os acho que jesuítas. É, subestimou os jesuítas. mas eu ele acho que a fingiu de grande morto, diferença, né? Daniel, mas eu vejo que a grande diferença que aconteceu com o Manuel da Nóbrega é que ele realmente já estava cansado, igual diz no livro. Qual livro que fala que ele realmente já estava cansado do autoritarismo do. Porque ele veio para cá. É, Qual livro que ele dois diz mil isso? anos, né? Porque ele realmente já estava cansado de pegar tudo pronto. Então, ele veio. Por isso, ele veio para o Brasil para realmente demonstrar realmente humildade e onde ele tinha uma total dependência dele mesmo, ou seja, ele tinha que querer fazer diferente, que é o que a gente precisa começar a fazer, né? Ou seja, se eu quiser fazer diferença, é só eu começar a fazer diferente do que eu faço. E ele É fez, decisão.
Decisão. Ué. Está Porque ele podia faltando o ter quê? vindo e ficado Decisão. emburrado. Porque ele podia ter vindo, ter ficado emburrado. Poxa, os meus colegas lá tá matando e deitando e rolando e numa boa, e eu aqui me ferrando. Vou fazer o que eles faziam. Mas não, ele tomou a decisão de fazer diferente e realmente fez diferente. Isso é que eu acho fantástico. Amaro, você sabe que hoje o que falta para uma sociedade mundial, a Terra, saltar rapidamente sua evolução, está faltando a decisão. Vamos ser irmãos. Acabou o problema da Terra. Fraternidade. É fraternidade. Vamos ser irmãos. Vamos Fala começar isso a ter lá um pro Trump. comportamento diferente. Mas para isso, Trump, Rússia, Brasil, ele vai. Está faltando isso. Tá Daniel, faltando isso. Amaro, Leila. Wagner, Tudo está Leila. faltando. Ué. Por isso que Não o adianta a gente planeta falar ele do não. Trump, do Putin. Tem que falar do Daniel, do Amaro, da Flávia, da Leila, Você tem que decidir, fazer diferente. E a gente fica botando a culpa nos outros ainda. Sim, Terceiriza, né? A gente terceiriza, né? É muito mais fácil. É fazer da onde emana e começar a fazer diferente. Tá chacoalhando o mundo. Vai saber se um Trump hoje não é um Inácio de Loyola. Ou pior, né? Não, eu falo, vai Marco saber que Antônio. ele não está promovendo, vai saber que ele não está promovendo um novo Rio para a ordem mundial. A gente não sabe disso. A gente não sabe disso. Tem que ter um estrago para fazer alguma coisa, porque do jeito que está o planeta, não dá para levar. As Sabe que eu já coisas não pensei dão para nisso? levar. Para arrumar a casa, você não tem que desarrumar ela todinha. Eu estou vendo dessa forma, porque eu não estou nem achando que está certo, nem achando que está errado. Porque se está acontecendo, é porque tem alguma coisa mexendo, alguma coisa para mexer. Possivelmente um terremoto. Eu não sei se o terremoto agora seria o ideal, mas está parecendo um terremoto. Um terremoto onde a economia está chacoalhando. Eu acompanho muita economia por causa da situação que a gente está trabalhando. Sou obrigado a acompanhar, mas eu estou vendo que há um problema muito grande acontecendo na sustentabilidade planetária. E talvez tenha que chacoalhar para o homem se aproximar. Talvez o homem tenha que conversar, sentar mais na mesa e começar a nortear futuros melhores. Não, gente, você não pode ter isso, vamos ter isso só, vamos colocar na base da economia. Quem é que pode produzir mais grão? Quem é que pode. Aí começar a conversar. Então, eu creio que isso está tendo um efeito dominó. Está realmente aparecendo problema para todos os campos. Eu acho que a gente está discutindo isso, não é objeto, mas eu acho que no paralelo, isso aqui realmente contribui para a gente entender toda essa história que nós estamos vivendo, dos poderes, da economia, da sustentabilidade de todos nós, né, no planeta, e para ser um mundo melhor, que é a era da transição. Talvez isso faça até parte dessa transição planetária, de alguém começar a soltar rojão, usar a pólvora, rojão, para poder o trem arrumar. Porque Então, não tem talvez ninguém seja um autônomo, momento. né, Daniel? Nem Estados Unidos, que o Trump né, Não, não, todo mundo taxando hoje tudo, é ele precisa, ele dependente. depende, né? Ele depende do aço, né? Do 40%. Eu estava ouvindo, por acaso, eu caí numa coisa lá, ouvindo especialistas falando. Então, todos os países precisam uns dos outros. É onde que vai levar essa mesa que você está falando aí, e aí eles vão ter que serem fraternos, serem humildes para poder negociar, para defender seu Senão não país, vai resolver. né? Senão não Vai morrer resolve. muita gente da forma que está, vai ter problema. Mas é preciso, da agora para frente, sentar na mesa de confraternização. Não Ô, vai Daniel, resolver. se a gente pensar que não há injustiça, que o Pai misericordioso, ele é
infinitamente misericordioso, muitos de nós, inclusive, têm merecimentos, né, suaves ainda, pela misericórdia divina. Se a gente pensa nisso, a gente vê que não há injustiça. E aí tem aquela frase, né? O escândalo é necessário, mas ai de quem provocá-lo. Aí é nessa hora que o outro que está vendo o sofrimento, né, e que tem condição, é que vai amenizar, né? E eu estou lembrando que uma vez eu fui fazer uma prece né, lá em BH, no centro que eu trabalhava, que eu frequentava. E tem uma coisa que eu, assim, que na hora, que me vem às vezes, nem sempre quando eu estou fazendo a prece, mas me vem muito, ultimamente me vem muito, que eu falo assim, que eu rogo ao Pai Celestial que nos dê força, coragem e determinação para agir no que é certo, equilibrado e justo. Quando eu acabei a prece, assim, foi uma prece que eu fiz também, quando eu acabei a prece. Uma pessoa que estava, uma das colegas que estava lá, falou: Você é louca? Como é que você pede? Fiquei sem entender, né? Ela falou assim: Você já pensou se nós formos fazer o que é equilibrado e justo, com tanto débito que a gente tem? Imagina o nosso sofrimento. Olha, eu passei muito tempo para entender. Aí ela ficou indignada comigo. Falou: Você não fala, não desse jeito, acredita? Depois da pressa, depois de toda a vibração, ela, você não fala, você não peça isso, você não tem carga para pedir isso. Eu falei: Gente, eu estou pedindo força, coragem e determinação, eu estou pedindo a carga. E eu fiquei muito, e sempre eu lembro disso, sabe? Da indignação dessa colega minha depois da minha prece. Mas eu continuo pedindo, tá? Ué, tem que ser assim. Continuo pedindo. Todo dia eu fico com dó de todos que estão no poder. De um lado, de outro, é sentir pena da missão que eles estão, Ô, dos Daniel, problemas quantas que eles vezes estão. nós já tivemos no poder e melamos tudo, hein? Tem dó de todos os lados. Essa é a prática que eu tenho feito. Eu acho que é um princípio que a gente deve ter, né? Vamos lá na ação do jesuitismo, então, a leitura, Mara. Daniel, mas deixa eu só fazer um Ah, comentário aqui. uhum, Ontem eu li nesse livro Jesus no Lar, a lição hum, 2 é a escola das almas. Então, nós estamos falando aqui sobre o que está, sobre as correntes políticas que estão acontecendo hoje, mas uma coisa que a gente, eu acho que não pode ter dúvida de que quem defende o cristianismo, quem defende a família, quem defende as tradições cristão, eu entendo que estamos com a razão. Veja bem, ó, o que o Cristo diz aqui, ó, nessa a escola das almas. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então, eu vejo que está acontecendo hoje? De um lado, a gente tem uma corrente muito forte querendo destruir a família, ou seja, querendo destruir o lar. E do outro, basicamente, eu vejo pessoas trabalhando em prol da recuperação do lar, da família. Então, o Cristo fala isso aqui. Aí depois, logo na frente, ele diz aqui, ó, o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí te encontro uns de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Então, eu acho que o caminho para a nossa regeneração, o caminho para que a gente transforme realmente a nossa sociedade de provas de expiação para a regeneração, é o lar. Então, eu vejo que aquelas pessoas que pregam a destruição da família
não estão no caminho certo. Eu entendo dessa forma. Independente se é É, direita ou esquerda. Mas eu acho que o negócio é eu sempre... acho, ô, Amaro, sabe como que eu vejo isso? A gente tem um pensamento de lados. A gente precisa só tirar isso. O que que tem acontecido? As pessoas, elas estão buscando uma liberdade maior. Quando a liberdade quer uma liberdade maior, às vezes ultrapassa certos limites. Eu não acredito que estejam, qualquer lado, querendo destruir lar. Não tem um projeto para isso. Eu acho que não existe um projeto para destruir lar. Existem consequências de conhecimento. Então, como hoje está nessa liberdade exagerada, a gente está notando que essa liberdade está construindo um novo tipo de vida. Interpretações, Uma né, Daniel? vida, Interpretações é uma vida, equivocadas. uma vida um pouco mais assim exagerada no comportamento, que a gente vê uma sociedade assim. Os prazeres do mundo, a liberdade maior da mulher, a mulher falando mais alto. Porque, na verdade, o que que a mulher muitas vezes está fazendo é cair nos mesmos erros que os homens caíram. Então, essa liberdade que ela busca exageradamente, isso está, de certa forma, dando voz a uma independência do lar. É o que você está realmente falando. Então, acho que na vida das pessoas não está tendo essa construção, mas ela está caminhando para uma desestabilização dos lares. Isso é como eu vejo. Agora, um projeto geral do planeta para acabar com a instituição do lar, eu acho que não há esse projeto. Existe é, uma um aproveitamento desse momento do planeta onde as mulheres estão realmente indo ao mundo, falando na sua liberdade, coisa liberdade que liberdade num passado onde a mulher era escravizada ou liberdade da cozinha ou liberdade da casa. Então a gente precisa identificar isso. De Liberdade repente, do é, pensamento, né? Porque a Mas, mulher é, ficou Daniel, muito tempo que ela pensava e não falava, não podia pensar. nada de pôr a culpa do hoje, no momento, na mulher de novo, não, por favor. Também acho que não. não, não, eu Já, não a estou. gente ainda é massacrado, né, Flávia? A gente Eu ainda é fico preocupado. diminuída ainda. A gente está Não. levantando isso aqui. Não, porque realmente não existe mulher nem homem, existe espíritos. Para mim, não tem mulher nem homem, existem condições. Mas a A gente está mulher pode falando em muito bem sociedade, fazer. né? Em instituições, é, existem as diferenças das fragilidades físicas, né? Então, existe sim, infelizmente, e muito a forte. mulher ela pode atuar a nível empresarial e pode atuar no nível do sentimento, do amor, das almas dentro da família. Então, a mulher ela tem muito mais condições de estar sendo o gerente do amor ali no lar, né? O homem, por ser muito envolvido com coisas materiais, ele talvez não tenha um melhor foco na orientação de almas. Mas se ele Daniel, também quiser fazer os dois papéis, ele faz também. Isso Daniel, muitas vezes não é colocado em discussão. O que que eu eu acho que a vejo, assim, coisa... o Amaro tem razão no que ele fala, quando as pessoas estão querendo destruir, sim, a família, destruir, mas é como se diz, eu quero destruir a família do outro, né? E eu vou falar, Mas assim, aí uma é uma situação guerra. que chegou para mim lá dentro do meu escritório, de pessoa conhecida de todos vocês, não vou citar nome, porque não vem ao caso, mas, assim, a situação era: a pessoa levou uma pessoa dentro do meu escritório para fazer o divórcio da outra.
Aí eu sentei com a interessada e o marido, nós conversamos e tudo. Gente, não tinha nada de divórcio, tinha só uma terceira pessoa querendo que um casal se divorciasse. Então, quer dizer, quando se trata, assim, da questão da destruição da família, eu vejo que o Amaro tem razão, sim, no que ele está falando, principalmente diante dessas situações que eu presencio dentro do meu escritório. É gente que Mas isso leva, é um assim, um caso serviço. pontual. Hein, Não, É um Daniel, caso pontual. É tá um... Daniel, acontecendo, é real isso, Não, é tá, real. mas é pontuais e sempre aconteceu, Ana. Sempre Isso sempre aconteceu, Daniel, gente. aconteceu. Tudo bem, mas É, assim, tá eu falo assim, entendendo? esse não é o clichê de uma situação atual, isso é que eu estou falando. Uhum. Porque o que temos hoje, um quadro, assim, uma apresentação de uma busca de uma certa felicidade que não está dentro do lar. Então, as Não, pessoas querem liberdade, as pessoas estão querendo buscar uma vida social, uma liberdade maior, e isso está caracterizando uma destruição das células familiares, sim. é Há pregado muito um isso. comportamento imoral hein, Daniel, É acontecendo. As pregado pessoas assim, que estão a pessoa abrindo tem que mão, ser estão livre abrindo e a mão, não família estão prende. cumprindo, E isso está acontecendo também, isso é real. Porque assim, né? Não estão a hora que o menino nasce, que assim, a gente pega no batente ali mesmo, que vai ver como é que funciona, né, a gente dentro da casa da gente, a hora que a criança nasce ali, a mãe que tinha uma liberdade de locomoção, eu podia ir no supermercado tranquila. Agora, com a criança, fica mais difícil. Então, quer dizer, a gente sofre essas restrições. E quem que quer esse tipo de responsabilidade? Mas Aí você vem a questão da concorda comigo? libertinagem Você em cima disso. concorda comigo? Você concorda comigo que isso é um plano de cada um e não um plano geral para a destruição de família? É isso que eu estou falando. é, Existe uma consequência dos maus atos de cada Uhum. um. É isso que está Daniel, destruindo as famílias. Oi? nossa, Não, você hoje está falando demais. Deixa eu, já que foi eu que levantei esse assunto, deixa você deixa, terminar, né, Amaro? Deixa você deixa eu terminar. terminar então. Porque já são 10h03 e eu tenho que ir Não para. vai dar para falar do outro, aí você pode terminar. É, então, quando eu vejo esse problema assim do interesse, eu vejo assim, principalmente através das mídias e das redes sociais, existe uma coisa assim, como se fosse um Loyola da vida, um Inácio de Loyola, trabalhando por trás. Pô, se eu conseguir destruir a família, principalmente a família cristã, eu estou abrindo mão para todas essas facilidades que você está falando. Eu acho que a situação atual está muito além do interesse da emancipação da mulher. Ela, lógico, ela tem o direito de se emancipar, já conseguiu Não, muita coisa. eu citei só um caso. Então, mas já fez, Pá. está fazendo muita bobagem que só os homens faziam. Ou seja, hoje tem muita mulher fazendo até mais bobagem do que o que a gente fazia no passado. Mas eu acho que a coisa, se você olhar mais por cima, o projeto é mais amplo. Ou seja, porque a partir do momento que você desestrutura o lar, desestrutura a família, fica muito mais fácil de você fazer qualquer. É, 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 os espíritos trevosos ficam muito mais fácil para eles trabalharem os objetivos deles. Porque eles têm consciência de que a gente está num momento de transição e vão fazer de tudo para que essa transição não se efetue. Então, através da destruição da família, eles vão ter a brecha que a gente vai dar para eles ficar nos influenciando. Eu vejo a coisa desse forte, assim, um pouco mais Eu alto. vou só, Não, eu vou só fazer uma eu pergunta tô e te deixar entendendo. para reflexão. A gente, quando fala em família, o que que é a família, né? Eu acho que A é uma base da pergunta que a gente tem sociedade. que fazer. Oi? É a célula básica da Não, não, não. Eu sociedade. estou querendo falar de forma prática, né? Porque quando Então, a de gente forma fala em prática família, mesmo. quando a gente fala em família, a gente pensa numa casa onde tem o pai, a mãe e os filhos, né? Só que a família não é só isso, né? A gente tem famílias de Francisca, mas formas, células diferentes. se você quer destruir toda a sua família, comece por você.
seja, Não, você vai fazer um trabalho de a mostrar o ideia, restante. não, a pergunta foi diferente. A minha pergunta é o seguinte: o que que é a família? A minha pergunta é essa. A minha pergunta está exatamente respaldada no amor ao próximo. Porque muitas vezes você não tem pai nem mãe, às vezes a pessoa é órfã, às vezes a pessoa estava no orfanato. Então, assim, se a gente entrar na questão da família de uma forma tradicional, como é dita, a gente começa a excluir aqueles que foram excluídos e que eles podem também formar uma Não, família. Francisco, eu não estou É isso que eu entrando estou nesses falando. detalhes. Isso é lógico que não importa se é homo, se é hétero, se é, ou seja, se você tem uma família homossexual, ou seja, é uma família que, se eles quiserem fazer bem feito, eles vão fazer bem feito, sendo homo, sendo héteros. Então, eu O vejo. bem feito é o Mas respaldo do amor, né? Isso que você está é, falando? ué, ou seja, é Ah. você ter realmente aquela consciência de que, opa, eu quero construir um lar. Não esquecendo que tem o fator reprodução, gente. Isso aí, é É, claro que nós temos que ter esse olhar, porque só teremos população, Com certeza, reencarnação inclusive com a essa é a reprodutividade. tradicional, né? E essa é a tradicional. mas quem E Não, sem a falar que a gente tradicional e não a conseguiu perfeita. reproduzir, a gente pode ter aqueles que reproduziram e abandonaram. Então, assim, a gente tem que pensar num campo amplo, que é exatamente o respaldo do amor, é o ato do amor, no caso da Francisco, o família. que ele está falando mas é esse você amplo, pegar a ordem do negócio. Por hein, exemplo, Daniel, você esse tem que amplo, aceitar. Hum, por exemplo, o Cristo que está lá em cima, ele sabe que mulher com mulher, homem com homem não vai reproduzir. Ele sabe disso. Ou seja, e com certeza eles estão cuidando desses detalhes. Agora, dentro do meu lar, é eu que cuido. Não é o Cristo que vai vir aqui e falar, Amaro, você tem que fazer isso. Então, quando eu vejo assim, se, por exemplo, se eu tenho um casal homossexual, opa, o Cristo já sabe disso, falou, opa, aqueles ali não vão ter filho. Então, de repente, alguém, ou seja, eu vejo a coisa desse jeito assim, que Amaro, o macro ele está cuidando. eu adoraria ter no centro uma reunião entre os espíritas, sem partidarismo nenhum, e discutir essas questões. A gente faz isso até no sábado, sabe? No sábado a gente tem até essa liberdade, a gente tem feito algumas coisas que é interessante. A gente fala abertamente muitos dos valores e tem concentrado muito nas finalidades. Está faltando isso. Sentar na mesa também, dentro da própria religião. Eu estou falando de sentar na mesa da ordem mundial, mas nós temos faltado muito em sentarmos dentro da ordem religiosa, ou seja, dentro do movimento espírita, para poder abertamente discutir valores. Porque o que nós falamos é manter a procriação com um nível familiar e orientação. Só que a gente sabe também que a reencarnação propicia as pessoas reencarnarem em corpos diferentes e que têm vontade de viver como elas ainda sentem. Então, tudo isso tem que levar em conta, em consideração, para a gente ver isso ao olhar espírita. Nós temos que aprender a olhar isso espiritualmente. É o que está Hein, faltando. Por isso hein, que Daniel? tem esses impasses. Mas isso aí foge ao seu controle. Dentro da sua casa, você com a Inês, aí sim, você não precisa discutir com ninguém, são vocês dois e seus filhos que vão decidir o que vocês vão fazer ali dentro. É isso que o lar, eu vejo que tem uma função muito importante. A partir do momento que eu, a minha esposa e meus filhos queremos fazer diferente, eu não dependo do presidente do centro, não dependo do presidente da Sim, não federação. depende, não. Então, Você está dentro da basta companhia. Você eu está querer dentro da fazer. companhia fazendo diferente. Ué. Então tá bom, gente. Por Então, hoje tá deixa eu ir bom, comer né? pastel, então, que eu já estou atrasado. Vamos Fiquem com lá Deus. e a semana que vem a gente fala da ação do jesuitismo. Bom É um Um domingo. assunto abraço. instigante, né, gente? Um beijo, com Muito, Deus. Boa Ó, muito bom. semana. Muito bom. Muito todos bom. tenham um bom Tchau, almoço. Toninho. Bom domingo, Bom, pessoal. Com Deus, obrigado. gente. Tchau, Tchau, tchau. Toninho. Tchau, Tchau para todo Rosana. mundo!